Bom, segundo ano, vamos lá. Começando uma matéria nova hoje, polinômios, tá? Mas só início, coisa bem simples, fácil, apresentação de polinômios para vocês. Nas próximas já operações com polinômios e algumas coisas mais. Antes, corrigindo tarefa da última aula, finalização de números complexos, operações na forma trigonométrica. E depois, então, introdução de polinômios a vocês. Polinômios de introdução, valor numérico, o que é a raiz de um polinômio. Tá? Então vamos lá, senhores. Corrigindo tarefa da semana passada. Coisa que era fácil, era só lembrar as fórmulas, né? Dados números complexos Z1 e Z2, na forma trigonométrica já. O produto Z1 vezes Z2 na forma algébrica é qual? Bom, se eu estou lembrado, o que era pegar Z1 e multiplicar por Z2? Era pegar os dois módulos e multiplicar, Ρ1 vezes Ρ2. Depois vinha cosseno. Os argumentos a gente não multiplicava, a gente somava. Θ1 mais θ2 mais I seno de θ1 mais θ2. Multiplicávamos os módulos, somávamos os argumentos. Então aqui foi até fácil, porque o cara já te deu o que é Z1 vezes Z2. Seria o primeiro módulo 3 vezes o segundo módulo 2. Cosseno de π sobre 3, que é o primeiro argumento, π sobre 3, que é o segundo argumento. π sobre 3 mais π sobre 3. Mais I seno de π sobre 3 mais π sobre 3. Gente, 2π sobre 3. Então, Z1 vezes Z2 é igual a 6 que multiplica cosseno de 2π sobre 3 mais I seno de 2π sobre 3. Gente, 2π sobre 3, π sobre 3 é 60. 2π sobre 3 seria 120 graus. Cosseno de 120 dá o valor negativo do cosseno de 60, menos meio. E dá o valor positivo do seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então aqui, Z1 vezes Z2 dá 6 que multiplica cosseno de 120 menos meio, mais I seno de 120 raiz de 3 sobre 2. Z1 vezes Z2 dá 6 vezes menos meio, menos 3. Mais 3 raiz de 3I. Este vem a ser o produto. Não tem alternativa, tem algum erro aqui, tá? Sem alternativa esse exercício. Então aí essa seria a sua resposta na forma algébrica devido aos dados do problema. Ok? Ficou sem resposta esse exercício aqui. Mas essa seria a resposta real. Tá aí. O próximo era uma potência. Também só dependia aí de lembrança de fórmula. Quando a gente quer z elevado a n, você pega o módulo e eleva a n. Só que o argumento você multiplica por n. N vezes θ mais I seno de n vezes θ. Então aqui você quer z a sexta.
z à sexta, pegaria o módulo 2, elevaria a sexta. Já posso dizer que é 64, já fico aqui ou aqui. Cosseno de 6, que multiplica 2π sobre 3, mais i seno de 6, que multiplica 2π sobre 3. Então, z à sexta seria 64, que multiplica cosseno de 4π mais i seno de 4π. Alternativa A, né? Que também é 64 aqui, 4π mais i seno de 4π. Só isso. Então agora, gente, a apresentação de polinômios a vocês. Preste atenção, você já teoricamente já foi apresentado a 2 polinômios, estudou inclusive função polinomial desses dois. Então vamos lá, polinômios. E depois, na sequência, equação polinomial. Bom, eu disse a vocês aqui que você já estudou 2 polinômios. Estudou. Só que não foi bem com o nome polinômio. Foi função polinomial. Que nada mais é, né? F de função ax mais b. Isso é um polinômio do primeiro grau. Você estudou, viu até o desenho que isso dava, uma reta, né? Crescente, decrescente, função do primeiro grau. E também estudou uma outra função, um outro polinômio, ax² mais bx mais c. Também, isso daqui é um polinômio, só que não é mais do primeiro grau, é do segundo grau. Que também, como eu disse, você estudou na realidade função polinomial do segundo grau. O gráfico era uma parábola. Só que agora a matemática vai generalizar, e você não vai ter que estudar as funções de terceiro, quarto, quinto, sexto grau, mas vai ser apresentado aos polinômios de terceiro, quarto, mais terceiro grau, que a gente vai mexer direto aqui, tá? Então aonde, ó? A definição de polinômio. O que é um polinômio? Uma expressão que a gente vai chamar aqui de P de x, Q de x, R de x, D de x, onde você vai ter A, que é um coeficiente complexo agora, esse é o detalhe também. Pode ser I? Pode. Pode ser 2i? Pode. Pode ser número 2, 3, 4. Normal. X elevado a n. Generalizando. Aqui o n era 1, aqui o n era 2. Agora eu estou generalizando. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10. Sim, um número natural. Mais bx elevado a n menos 1. Vai decaindo. Grau 2, aqui era grau 1, aqui não tinha. X elevado a n menos 2. Coeficientes, tal. Isso é um polinômio, generalizando. E aí vai. Pode ter o tamanho que eu quiser. Onde guarde os nomes, são importantes às vezes para entender o que o exercício está pedindo, certo? Ou o que eu quero que você veja para uma fórmula ou outra. Onde esse A, B, C, D e E que eu escrevi aqui, A, acompanhante de x elevado a n, B, acompanhante de x elevado a n menos 1, C, acompanhante de x elevado a n menos 2, D, acompanhante de x, E. A, B, C, D, E são os que a gente chama de coeficientes do polinômio.
Então, quando alguém falar coeficiente, é o número que acompanha o nosso x elevado a um expoente. Detalhe, os coeficientes podem ser números complexos. Pode ser i, pode. Certo? Agora a gente já aprendeu números complexos. N é um número natural. Natural. Positivo, 2, 3, 4, 10. Tem que ser natural, não pode ser negativo, certo? Número natural. E o maior n, né? No caso aqui é sempre ele, que aqui é n-1, n-2. O maior n indica o grau do polinômio. Se o n aqui fosse 4, você teria um polinômio do quarto grau. N5, quinto grau. N10, décimo grau. Como eu disse, agora você vai mexer com polinômios, às vezes, com grau alto. Isso não significa dificuldade. X é a variável. É quem você vai variar. Se x é 1, esse polinômio assume um valor. Se x é 2, esse polinômio assume outro valor. Se x é 0, esse polinômio assume outro valor. Como se fosse uma função, que aqui na realidade a gente não trata aqui como função polinomial, mas é uma função. Então você vai ter p de x, um polinômio grande, gigante, onde você vai dar os valores de x, vai variar os valores de x, tanto que x é o que a gente chama variável. E novamente x pertence aos complexos. Agora nós mexemos já com números complexos e operamos. Detalhe interessante, chamadas vezes que às vezes vai acontecer no futuro. O A, que é o acompanhante do x de maior expoente, é chamado de coeficiente dominante. De uma maneira geral, são coeficientes. Mas o A, que acompanha o x de maior grau, é chamado de coeficiente dominante. E o E, que é aquele cara que não tem x, agora entenda uma coisa, o não ter x, se alguém me perguntar que todos têm que ter x, então é como se fosse x elevado a 0. Certo? Então seria que todo mundo aqui é coeficiente. O E é o coeficiente do x elevado a 0, que aí você deduz, x elevado a 0 é 1, 1 vezes E dá E. Então não precisaria colocá-lo. O E é chamado de termo independente de x. Porque ele não, teoricamente, ele não tem x. Ou se você ficar variando x, ele não muda o valor. É E mesmo. Certo? Ele é o único que independe da variação dos valores de x. Aqui D depende de x para assumir um valor. Tanto é que x é variável. É o que você vai ver muito nessa aula. Eu vou ficar pedindo para você, calcule P de 2. E aí você vai ver que a coisa é até simples. Tá aí o que é um polinômio. Exemplificando para você perder o medo. Tá aqui, ó. Um polinômio. O que você pode ver nesse polinômio? Posso ver aqui é o seguinte. Ele é do terceiro grau, o maior expoente aqui é 3. A variável x. Os coeficientes. O coeficiente que a gente chamou de dominante é menos 2. O coeficiente de x² é 3. O coeficiente de x é menos 2. O termo independente é o número 7. Polinômio do terceiro grau. Polinômio de quinto grau. Detalhes para observação. Apesar de você não estar vendo o coeficiente aqui, o coeficiente é 1. O coeficiente dominante aqui é 1. 1x à quinta. Menos 1x à quarta. Menos 7 é o coeficiente de x ao cubo. 1 é o coeficiente de x². 1 é o coeficiente de x. E 1
é o termo independente. Polinômio de quinto grau, maior expoente, o número 5. Aqui, polinômio de quarto grau, coeficiente dominante 4, termo independente 3. Isso daqui é o que a gente chama de polinômio incompleto. Por quê? De 4 já foi para o termo independente. Caso você tenha que estudar algum exercícios, igualdade, isso, aquilo, apesar de não ter aqui, é como se eu tivesse, ó, 0x ao cubo, 0x quadrado, 0x menos 3. Não precisa preencher, mas se eu precisar, às vezes, qual o coeficiente x ao cubo aqui? É 0. Qual o coeficiente x quadrado aqui? É 0. Certo? Na ausência, é 0. Toma cuidado que quando não aparece aqui em cima, por exemplo, é 1, não é 0. Certo? Polinômio do primeiro grau, sem segredo nenhum. Quando é apenas um número, uma constante, o termo independente apenas, é um polinômio que a gente pode dizer nessa matéria, um polinômio de grau 0. Como a gente já tinha dito a vocês. Se alguém te perguntar qual o grau aqui, né, é como se tivesse 7 vezes x elevado a 0. 7 vezes 1, 7. Polinômio de grau 0. Outra coisa que às vezes aparece, vai aparecer até no exercício, polinômio identicamente nulo. É quando todos valem 0, inclusive o termo independente. Isso é um polinômio identicamente nulo. Tá? Quando aparecer esse termo num exercício ou outro. Eu quero que todo mundo seja 0. Todos os coeficientes iguais a 0. E detalhe que a gente chama a tua atenção, gente, isso daqui, quando o expoente é negativo, o expoente é fracionário, quando você encontrar isso numa expressão matemática, se encontrar, não é polinômio. Sempre o expoente tem que ser um número natural. Não pode ser fração, não pode ser negativo. Ok? Bom, agora vamos começar a visualizar certas coisinhas que vamos trabalhar. Eu disse para você que x é uma variável. E eu vou te dar um polinômio de qualquer grau, de qualquer tamanho, de qualquer visão. E eu falo aqui um polinômio aqui, ó, do terceiro grau. Que, na realidade, se você for falar francamente, é o que mais aparece. Ninguém vai ficar falando de polinômio de 10º grau para vocês. Um exercício ou outro. O que mais vai aparecer é terceiro grau. Está aí o polinômio. 4x ao cubo mais x quadrado menos x mais 22. Então aí se alguém te perguntar, coeficiente dominante é 4, a variável é x, o grau é 3, o coeficiente x quadrado é 1, o coeficiente de x é menos 3 e o termo independente 22. Olha quanta coisa já poderia simular uma pergunta. Bom, agora valor numérico. O mais fácil, talvez, é aquela coisa que o aluno automaticamente fala, ah, é só substituir. Sim, é só substituir. Porque agora, como eu disse, x é variável. Eu vou começar a variar x. Te perguntar, P de 2, substitui o x por 2, Shigeru. Quem não sabe, é só fazer conta depois, tá? P de 0, substitui o x por 0. Então aí, ó. Valor numérico de um polinômio. Quando a gente pede um valor numérico, eu vou te pedir qual o valor da variável. Te dá qual o valor da variável. P de 3. Note, a única trabalho que você tem é substituir o x por 3. Aqui, aqui, aqui. Põe 3 aqui, põe 3 aqui, põe 3 aqui. E aí executa a conta. 3 ao cubo, 27, vezes 4.
3 ao quadrado, 9 vezes 1, menos 3 vezes 3, menos 9, mais 22 e soma tudo. Dá 86. Se eu não errei em conta, dá 86. Só continha. Valor numérico. Como eu disse, coisa fácil. P de 1. E note uma coisa. P de 3 e P de qualquer outro valor não teria o que a gente vai falar aqui. P de 1 tem uma observação que é válida em muitos exercícios, gente, tá? Ele pede P de 1 e isso agiliza um pouco. O que é P de 1? É óbvio que a teoria é uma só. Substituir x por 1. Mas se eu for esperto, 1 à quinta dá quanto? 1. 1 à quarta, 1. 1 à décima, 1. Então, se eu pôr 1 aqui e multiplicar pelo coeficiente, vai dar o quê? O coeficiente. Porque multiplicar por 1 dá o próprio valor. Então, isso vezes esse 1 ao cubo não dá 4. Isso vezes esse 1 ao quadrado não dá 1. Menos 3 vezes 1 não dá menos 3. E 22 é termo independente e não muda. Posso deduzir que toda vez que alguém me pedir P de 1, eu quero o quê? A soma dos coeficientes. Então, eu não fico perdendo tempo de substituir e ficar fazendo conta. Não é 4, mais 1, 5, menos 3, 2, mais 22, 24. Então, todo polinômio de qualquer grau, de qualquer tamanho, se alguém me pedir P de 1, posso já automaticamente pôr na minha cabeça, somar os coeficientes. Não preciso ficar substituindo, elevando. P de 1, hein? Menos 1 tem seus obstáculos. Que menos 1 quando elevado ao expoente par, positivo. Menos 1 elevado ao expoente ímpar, negativo. E aí complica. Porém, P de 1, soma dos coeficientes. Põe isso na cabeça, guarda isso. A gente vai usar bastante P de 1. Outro, P de 0, também tem uma particularidade. Raciocina. Só substituir o x por 0. Tá. Mas, gente, quando eu vou multiplicar 0 elevado a qualquer expoente, dá 0. Se eu vou multiplicar 0 pelo coeficiente, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, você concorda que onde tem x vai dar 0? Não importa quem seja o coeficiente. Coeficiente vezes 0 dá 0. Coeficiente vezes 0 dá 0. O que vai sobrar? O termo independente. Aí entra aquela coisa. O termo independente independe de x. Ele assume um valor próprio. Aqui ele é 22. Posso ficar variando o x. Esse cara é 22. Quem vai variar são os demais. Então aí, P de 0, eu posso ir direto e falar, é o termo independente, Shigeru. Direto. Não preciso ficar substituindo e fazendo conta. P de 1, soma dos coeficientes. Rapidão. P de 0, termo independente. Agora, saiu disso, aí não tem como escapar, é substituir e fazer conta. Um outro detalhe, finalizando aí essa primeira apresentação, P de menos 2 nesse exercício. Substitui o x por menos 2, legal. Põe menos 2 aqui, aqui e aqui. Menos 2 ao cubo dá menos 8 vezes 4. Menos 8 vezes 4, menos 32. Menos 2 ao quadrado dá 4, certo? Com menos 32 que nós tínhamos aqui, vamos pôr aqui, menos 32 mais 4. Que menos 2 elevado ao expoente par fica positivo, dá menos 28. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Menos por menos, mais. Mais 22. Você concorda que isso dá 0? Gente, quando você atribui um valor x para essa variável
E ao substituir o polinômio da zero, quando esse valor x da variável zerar o polinômio, podemos dizer claramente, e aí o entendimento para a matéria futura. Se P de A dá zero, no caso nosso, P de menos 2 nesse polinômio deu zero, A é a raiz do polinômio. Eu posso dizer que menos 2 é a raiz do polinômio. Quando alguém pede a raiz de um polinômio, pede o valor da variável que faz o polinômio dar zero. Então comece a entender a sequência da nossa matéria. Eu vou apresentar polinômios, operações com polinômios. Aqui a gente vai trabalhar com variável. E a matéria final é equação polinomial, achar as raízes de um polinômio. Mas por enquanto aqui é só entender. A variável que zerar o polinômio é a raiz do polinômio. Se de repente, porventura, eu substituir o x por um valor, eu achei, e deu zero, eu achei uma raiz do polinômio. Ok? Só que não vai ser assim que você vai achar raízes. Você não vai chutar, né? Você vai ficar chutando aí. E se a raiz for menos meio, você nunca, teoricamente, na minha cabeça, eu nunca chutaria menos meio. Bom, outra parte dessa aula que você vai trabalhar é polinômios idênticos. Igualdade de polinômios. Se alguém fala aqui para mim, te dá um polinômio, perceba, vai começar a encher de letrinhas, né? Polinômio terceiro grau, P1, outro polinômio terceiro grau aqui, sem letrinha. Se alguém fala que P1 é igual a P2, o primeiro polinômio é igual ao segundo, só existe uma maneira dessa igualdade realmente existir. Primeiro, dois polинômios só são iguais se tiverem o mesmo grau. Até aqui, tudo bem. Aqui em cima, aparentemente, o grau é 3, x³, e aqui embaixo também 3. Só que não basta ter o mesmo grau. O que tem que acontecer? Todos os coeficientes aqui vão ter que ser iguais. O coeficiente de x ao cubo aqui vai ter que ser igual ao coeficiente de x ao cubo aqui. Então, a mais 2 vai ter que ser igual ao número 6. O coeficiente de x quadrado aqui vai ter que ser igual ao coeficiente de x quadrado aqui. O coeficiente de x aqui vai ter que ser igual ao coeficiente de x, já é 1 é igual a 1. O termo independente aqui vai ter que ser igual ao termo independente aqui. Tudo igual. Nos sinais, nos detalhes, tudo o mesmo grau e os coeficientes correspondentes iguais. Daí você vai deduzir aqui que A mais 2 é igual a 6. Quer dizer que o A é 4. A mais B vai ter que ser 5. Como eu já achei que A é 4 aqui em cima, 4 mais B igual a 5, B vale 1. C mais 3 vai ter que ser menos 10. C igual a menos 13. Igualdade de polinômio, brincadeira de criança. Comparar lado direito, lado esquerdo, certo? Comparar coeficiente de x² com x², aí entra aquilo, quando não tem, não apareceu, então tem 0x². Né? Cuidado quando é x³, é 1x³. E agora, gente, como eu disse, a teoria que eu ia dar hoje bem light. Agora, exercícios com polinômios. Para depois, aula que vem, começar a operar polinômios. Então, olha lá, ó. Tarefa para o dia 19/5. Exercícios 3 e 5 da lista que vai estar anexa lá no ponto I, tá? Como de costume que a gente está fazendo.
E aí os exercícios completando a lista são 7, 2 tarefas, vamos fazer 5 agora. Presta atenção, vamos lá. Primeiro exercício. Se o polinômio P de x, a mais b menos 5x² mais a menos b menos 1x mais c mais 4 é identicamente nulo. Identicamente nulo. Todo mundo é zero. Quando a gente fala todo mundo, os coeficientes. Variável é o que você vai variar. Quem tem que ser zero são os coeficientes. No caso, você tem o a mais b menos 5x² mais a menos b menos 1x mais c mais 4. Se é identicamente nulo, o coeficiente de x², que é a mais b menos 5, tem que ser zero. Assim como o coeficiente aqui, a menos b menos 1, também tem que ser zero. Assim como o termo independente aqui tem que ser zero. Daqui você baixa que c vale menos 4. Já aqui vai cair num sisteminha. Aqui a mais b vai ter que ser 5, primeira equação. A menos b vai ter que ser 1, segunda equação. Se eu unir as duas, somo. Isso cancela com isso, 2a vale 6, o a vale 3. Se a soma é 5, o b vale 2. E a soma a mais b mais c vai dar 3 mais 2 menos 4, 1. Perceba, são questões técnicas, não tem nada de difícil, porém, saber o que é um polinômio identicamente nulo. Todos os coeficientes, termo independente, dominante, tem que ser zero. Isso é um coeficiente identicamente nulo. Próximo. Aqui. O polinômio P de x, m menos 4x³ mais m² menos 16x² mais m mais 4x é de grau 2. Sei somente se aconteceu o quê? Bom, quando a gente fala que esse polinômio aparentemente tem grau 3, aparentemente, significa que você está falando que este ser aqui existe e é diferente de zero. Por quê? Para pensar. Não depende de m aqui? Se m for 4, 4 menos 4 não dá zero? 0 vezes x³ vai ter x³? Não. Então, quando a gente diz ele aparentemente de terceiro grau, eu não sei. Eu tenho que ver se o coeficiente do x³ realmente não é zero. E eu quero aqui que esse polinômio seja do segundo grau. Se eu quero que ele seja do segundo grau, não pode ter x³. Você tem que zerar aqui. M menos 4 tem que ser igual a zero. O m tem que ser 4. Aí, ó. Se m for 4, isso daqui desaparece. Só que aí, com o mesmo cuidado, eu tinha que fazer desaparecer. Só que se eu quero que seja do segundo grau, eu não posso fazer isso desaparecer.
Por quê? Tem que garantir x². Porque se isso sumir, não é de terceiro, não é de segundo. E perceba, olha bem, ó, m² menos 16 vai ter que ser diferente de zero. Isso significa que m² vai ter que ser diferente de 16. O m terá que ser diferente de mais ou menos raiz 16. O m terá que ser diferente de mais ou menos 4. Gente, significa que se eu pôr 4 aqui, ou menos 4 aqui, zero. Tem que ser diferente de menos 4 e de mais 4. E se aqui para zerar o primeiro m tem que ter 4, tem que ser 4, zero aqui. Se eu pôr 4 aqui, zero aqui também. Então eu não vou ter x². Ou seja, raciocina agora, reflita. Se isso zerar e se isso zerar é o que vai acontecer para usar o m igual a 4, zerou aqui, isso daqui sumiu. O polinômio é de grau 1. Se não for 4, o polinômio é de grau 3. Portanto, esse polinômio é de grau 2, quando? Nunca para nenhum valor de m. Porque se m for 4, isso zero, o polinômio vai ser de grau 1. Fica 4 mais 4, 8x mais 4. Qualquer outro valor diferente de 4, isso daqui não zera. O polinômio é de terceiro grau. Perceba o raciocínio aqui. Só quero que isso daqui seja de grau 2. Não tem como. Para nenhum valor de m. O próximo. Sisteminha de novo. Aqui, ó, pela teoria que eu dei, o que é um polinômio, valor numérico de um polinômio, o que eu posso te falar de igualdade de polinômio, né? Eu quero que esse polinômio p de x, que ele te deu, que é m menos nx², menos 4x, mais m mais n, seja idêntico, né? Em q de x seja idêntico aí a x menos 2 ao quadrado. Sejam idênticos. Os valores numéricos de m e n devem ser. Então, ó. O que é x menos 2 ao quadrado? Quadrado da diferença. Se é quadrado da diferença, o que é o quadrado da diferença mesmo? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, desenvolvendo aqui, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu quero que este seja igual a este. Fácil. O que você vai fazer? O coeficiente de x² aqui tem que ser igual ao coeficiente de x², que é 1 aqui. Note que menos 4 já é igual a menos 4, coeficiente de x. E o termo independente aqui, m mais n, tem que dar 4. Como eu disse, um sisteminha. M menos n tem que ser 1. M mais n tem que ser 4. Soma as duas. 2m igual a 5. O m é 5 meios. E o n, se a soma é 4, né? M mais n é 4. 5 meios mais n tem que dar 4. N é 4 menos 5 meios. MMC2
Fica 8 menos 5, 3 meios. 5 meios e 3 meios. Alternativa A. Igualdade de polinômios, polinômios idênticos. Quinta tarefa, o sexto, olha aí, ó. Isso daqui eu só pus o propósito dele. Quando a gente fala assim, né, a gente mexe aqui para trabalhar rápido, fazer exercício, fazer você visualizar e entender. A gente usa muito números inteiros. Só que a grande realidade é que nem sempre são inteiros. Pode ter fração. E aqui ainda pode ter o i. Quando a gente fala assim, polinômio p de x, está aqui, ó. 4x à quarta menos x cubo mais 1. Está aí o polinômio. Incompleto, faltou o x quadrado, faltou o x, é 0x quadrado, 0x, só que ninguém tem que ficar completando isso. Só que eu peço o valor numérico, e olha, o valor numérico que eu pedi é p de i à quinta. Você não tem que ficar preocupado. P de um valor. Basta substituir o x por esse valor. O problema e a preocupação que você pode ter aqui é o entendimento de números complexos. Você aprendeu números complexos? Potências de números complexos? Operar números complexos? Que queira você ou não, aqui você vai ter que fazer duas vezes. No lugar de x, põe i à quinta, elevado à quarta. Menos, no lugar de x, põe i à quinta, elevado ao cubo. Mais 1. O único trabalho seu, pôr i à quinta aqui. P de i à quinta. Onde tem x, coloca a sua variável. E aí, P de i à quinta passa a ser duas vezes, aqui multiplica i elevado a 20, menos i elevado a 15, multiplica aqui, mais 1. Potências de i, lembra? O que a gente fazia? 20 dividia por 4, dá 5, resto 0. 15, se eu dividir por 4, vai dar 3, sobra resto 3. Então, P de i à quinta é duas vezes i elevado a 0, aproveita o resto, menos i ao cubo, aproveita o resto, mais 1. P de i à quinta, i a 0 é 1, menos i ao cubo é menos i, mais 1. P de i à quinta é 2 mais 1, 3, mais i. Menos por menos, mais. 3 mais i, ou i mais 3, alternativa A. Certo? E o último exercício, finalizando aí essa primeira aula, gente. Então aqui, ó, começa a perceber, os complexos não terminam. Num exercício ou outro eles voltam, e com força. Esse daqui é até simples também, nada astronômico, só de valor numérico. Considere A pertencente aos reais, então A é um número real. E o polinômio de terceiro grau aqui. Olha lá, ó. Te deu um polinômio que é P de x igual a menos x cubo mais 3x quadrado mais ax mais 2. Falou para você que P de menos 2 é igual a 2 vezes P de 1.
Quanto vale P de menos 1? Bom, porque eu não tenho esse Azinho, eu vou ter que achar esse Azinho a partir dessa informação que ele te passou. Ele que te deu. O que é P de menos 2? Substitui o x por menos 2. Cuidado com os sinais, hein? Tem um menos aqui, então é menos 2 ao cubo, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais a vezes menos 2, mais 2, igual a 2 vezes P de 1. Lembra que eu falei no início? P de 1 é um dos números que mais aparece. Substitui o x por 1 aqui, mas ganha tempo. O que eu falei que é P de 1? Falei a vocês que P de 1 no início é a soma dos coeficientes. E P de 0, termo independente. Se é a soma dos coeficientes, não perde tempo, não. É menos 1 mais 3 mais A mais 2. Só toma cuidado que eu pus esses colchetes aqui, que esse 2 multiplica tudo que der aqui. Então, um ponto para achar A. Agora eu faço essa continha, acho A. Tendo A, você tem P de x. Tendo P de x, ele pode pedir o valor numérico de qualquer número. Cuidado aqui, hein? Menos 2 ao cubo é menos 8. Menos 8 dá mais 8. Menos 2 ao quadrado dá 4. Vezes 3, 12. Menos 2a mais 2. Igual a 2 vezes o quê? Que vai dar? Menos 1 mais 3 dá 2. Mais 2, 4 mais A. Que dá 20. 2 menos 2A igual a 8 mais 2A. Se eu passar para cá e para cá, 22 tiro 8, 14, igual a 4A. É isso? O A é 14 quartos, ou seja, 7 meios. Se o A é 7 meios, seu polinômio P de x é menos x ao cubo, mais 3 vezes x quadrado, mais o A é 7 meios x mais 2. Eu quero, para dar a resposta do teste, P de menos 1. Cuidado com os sinais novamente. Menos 1 ao cubo mais 3 vezes menos 1 ao quadrado mais 7 meios vezes menos 1 mais 2. P de menos 1 será menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 mais 1. Mais 3, menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 3, 3. Menos 7 meios, mais 2. Isso daqui vai dar o quê? 1 mais 3 mais 2 vai dar 6. Menos 7 meios. Tiro o MMC, 2. Fica 12 menos 7, 5 meios. Alternativa A. Certinho, gente? A primeira parte de polinômios é essa. Valor numérico, o que é um polinômio, certo? P de 1, soma dos coeficientes, P de 0, termo independente, apresentação, o que é coeficiente, o que é variável, né? Então isso seria aí a nossa importância dessa aula.
aula que vem, você vai mexer com operações com polinômios. Você vai ver que a divisão a gente vai dar uma parada, porque é algo que a gente tem que fazer com cuidado, técnica e tudo mais. Sara, tudo de bom, um abração, certo? E até a próxima aula.